Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais uma live. Hoje nossa conversa vai ser com uma colega dentista brasileira que trabalha lá no Egito. Então, vai ser bem interessante, né? Então, vocês que tiverem perguntas a fazer, vocês podem aproveitar esse momento aqui, que a doutora Simone Mustafa vai nos responder. Já chegou, vou enviar o convite. Atenção. Deixa eu enviar o convite aqui. Ops. Aguardando. Aqui estabelecer aqui o meu pedestal, que está aqui Deu meio. certo. Tá tudo bem aí? Vocês estão me vendo direitinho? Maravilhosa. Boa noite. Bom, Oi, pessoal. tudo bem com você? Aí, Graças a Deus. beleza. Deixa eu apresentar aqui para o pessoal. Gente, essa é a doutora Simone Mustafa. Ela é uma dentista brasileira que trabalha no Egito. Ela exerce a profissão lá. E Isso mesmo. exato, ela vai aqui contar pra gente a experiência dela. Ela fez odontologia na Unixu, em São Paulo, e ela também tem um diploma de higiene oral em Portugal, né? Isso é higienista oral. Isso. Que legal. E trabalhei nos dois lugares e eu cresci no meio dos dentes, vai, porque o meu pai era dentista prático já na época dele e também fez prótese, trabalhava como um laboratório, né? Ele fazia em casa às vezes, muitas vezes eu vi, ficava lá brincando no laboratório dele. Eu brincava de cientista com os meus irmãos e achava que aquilo era o máximo. E eu nunca tive medo. Então, meu primeiro dente, fiz a extração do primeiro dente, foi no meu próprio pai que sentou na cadeira. Eu tinha 13 anos e ele disse: tira a minha raiz. E eu tirei, sem problema nenhum. Incrível, Sem incrível. problemas. Olha, desde E assim, é isso. Então, tem coisas que estão assim na veia, sabe? Então, estudar odontologia ou qualquer coisa ligada à odontologia, para mim, sempre foi muito fácil. Porque não foi uma coisa que eu não conhecesse, era como só estabelecer aquilo que eu já tinha aprendido na prática também, né? sim, sim. Bacana demais. Olha, eu tô super curiosa para ouvir toda a tua história, mas quero puxar lá do princípio. Saber Uhum. contigo desde como foi que surgiu a ideia da doutora Simone, dentista brasileira, né, sair do Uhum. Brasil e atuar. Bom, eu sei que você passou primeiro por Portugal, né? Isso. Então vamos lá. Eu nasci no Brasil, mas eu estive lá há pouco tempo e fui em criança para Portugal. Meu pai já estava com essa ideia, porque ele era descendente, né? Meus avós e tudo. E pegou assim na gente, vendeu tudo assim do nada, vamos embora para Portugal. Ele veio tirar férias em Portugal e acabou se apaixonando por Portugal. E nisso a gente veio junto, né? A gente só teve que acatar a ideia do pai, né? Fazer o quê? E chegando aqui, o português, ele é um pouco como o árabe. Os filhos ajudam, né? O trabalho dos pais. Então, o meu pai já desde cedo não tinha nada para fazer, estava na clínica com ele. Vai fazer de assistente, vai fazer de secretária, vai estar ali atendendo as pacientes e assim vai. E naquela época ainda era tudo bem tradicional. Os representantes dos materiais dentários, eles visitavam os consultórios, né? E eu fui aprendendo. Aí eu lembro que nas horas vagas eu estava no consultório, sempre consultório foi dentes a minha vida inteira. Dentes, quando não era dentes, ele também trabalhou para o Estado e ele fazia raio-x também, tirou o curso de raio-x, depois por gosto. E então eu entrava e ficava vendo aquilo tudo. Do corpo, ele me ensinava o corpo humano com 5 anos de idade, eu já ficava ali quantos ossos tem a coluna vertebral e não sei o que. Eu lembro de tomar lição com 5 anos. Meu Era Deus, assim. É isso. incrível. E assim, você vivia em São Paulo, né? Lá no Brasil, quando você. Então foi isso. Eu fui criança para Portugal, estive lá, estudei lá o secundário todo, a escola primária, secundária. E então, quando foi para me formar, eu me formei naquilo que me dava mais hipóteses para o trabalho no Estado, não é? Porque o higienista pode trabalhar no Estado, o dentista não. O dentista em Portugal ele é contratado pelo Estado por períodos temporários, não é? E então eu preferi esse porque era mais na área da preventiva
Eu atuava na área da prevenção em todos os setores, criança, idoso, especial, grávidas, maternidades. Então, eu estive muito tempo. E em Portugal, o ensino é pesado, né? Vocês sabem, devem calcular. A gente, acabando o ensino médio, eu tinha 12, 11 disciplinas para estudar. E eu estudava das 8 da manhã às 6 da noite. É que ali coisa é o dia inteiro. E olha que era ensino público, normal. Muitas pessoas falam, você aprendeu inglês, fez curso? Não, a gente lá aprende na marra mesmo, porque a gente tem que fazer os trabalhos na escola, tudo em inglês. Então, E depois... assim, Fala. mas o higienista foi depois que você se tornou dentista lá em São Paulo? Não, foi primeiro. Foi Foi primeiro. primeiro. Ah, Isso, foi primeiro porque era mais prático para mim na época o que eu queria. Não queria trabalhar com prótese. Nunca foi meu. Não é que não é forte, mas eu não queria muito prótese naquela época. Eu gostava da preventiva e sempre amei cirurgia. Amo cirurgia de paixão, patologia, essas coisas assim, mesmo com difíceis. E sim. então eu fui mais para esse ramo, né, de tentar diagnósticos. E os ensinos em Portugal foi muito bom porque temos lá a prática. A prática que temos é na comunidade. Então eu tive 7 meses dentro do hospital psiquiátrico, cuidando de bocas de pessoas muito doentes, mas muito doentes. De esquizofrenia para baixo ou para cima, loucura total, imagina. E tanto que era difícil aquele trabalho dentro do hospital psiquiátrico, mas a gente vê muita coisa e ele evolui muito. Então foram 7 meses ali, quase preso dentro do hospital psiquiátrico. Depois eu fiz mais um mês tratando só de pessoal da área mesmo da medicina, enfermeiros, médicos que ficam sempre de plantão e não tratam dos dentes, e a gente foi tratar do pessoal do hospital. Depois também fizemos escola, 3 meses em escolas e várias instituições de idosos. Então eu sempre amei, e fora também os deficientes, né? Os deficientes, todo tipo de deficiência, física, motora, psíquica. E então eu adorava essa parte de preventiva. Aí quando eu chego ao Brasil, para revalidar diploma e não sei o quê, porque meu pai depois voltou ao Brasil, e eu não tive não quis pensar muito, eu vou fazer dentista agora aqui. E me enfiei no particular mesmo, que era para ser o mais rápido possível, porque eu já sabia aquela matéria toda. Vamos embora. E aí foi. Aí eu tirei, ainda fiz mais 1 ano e pouco de implantes, porque eu gostava de cirurgia, amava cirurgia, então ainda comecei implantes, aí o meu pai faleceu. Aí eu tive que trabalhar muito mais, aí eu parei um pouco o curso, aí eu sou filha única, só tenho rapazes, os rapazes são militares, e aí a coisa fica mais para a mulher, né? Sobra para nós, e eu também fiquei com a minha mãe comigo, e a gente tocou o barco. E foi assim, aí até que eu conheci meu esposo, casei e vim para cá. Ele é médico, e aí veio dar tudo certo também. Olha que maravilha. Em que ano você foi para ir para o Egito? Eu vim em 2017. Eu vim a primeira vez em 2016 para conhecer ele, família, etc. E depois, em 2017, a gente já fez a festa do casamento mesmo. A minha família veio também para conhecer e tal. E agora, hoje, eu já carreguei a mãe para cá. Agora, a mãe também está aqui. Olha que bacana. Inclusive, eu vi o vídeo do seu casamento. Gente, a doutora Simone, ela tem um canal no YouTube. Ela Canal no YouTube. criou... Virei blogueira agora. De dentista, passei a blogueira. Adorei, amei, eu já vi vários vídeos seus, achei o máximo. Além das pirâmides. Além das pirâmides. Ela- É só clicar aqui no nomezinho que as pessoas conseguem já seguir, né? Isso, e eu vou E é isso. quando a gente for salvar aqui o vídeo, eu vou deixar o link juntinho, que é para o pessoal seguir, tá bom? Uhum. Eu estou muito curiosa para saber como foi que a doutora Simone conseguiu atuar aí no Egito, como foi o processo. Olha, não é tão complicado. Assim, é mais ou menos a mesma coisa que em quase todos os países. Você tem que organizar os seus papéis, entregar na reitoria da faculdade do Cairo, não é? Da Universidade do Cairo. Você vai lá, paga a taxa, deixa lá um monte de papelada, todos os diplomas e mais cursinhos que você tiver, traduzido para o inglês ou para árabe. No caso, eu trazia já em árabe. E isso é que antes de sair do Brasil e mesmo os de Portugal, você tem que vir com tudo já lá carimbado, bonitinho, pelo Ministério dos Estrangeiros também, porque senão não adianta. Então tem que ser os originais e as cópias autenticadas e carimbadas antes de você sair do país. E pronto, e aí você gasta dinheiro no Brasil
para carimbar tudo também, não é? Alguns carimbos do Ministério não se paga, mas os carimbos da Embaixada do Cairo se pagou, não é? Tem que se pagar. Aí Então, chega aqui, você tem... no Ministério Egípcio, é isso? Lá no Não, é Brasil? assim, por exemplo, eu estou no Brasil, eu tenho que reunir toda a minha documentação brasileira, No Ministério, carimbo, o consulado, perdão, é o consulado, Embaixada do Cairo em Brasília. pronto, Antes aí de você sair do Brasil, você pronto. precisa passar esses documentos para Toda eles a documentação. validarem que são verdadeiros. Sim, sim, entendi. Tem gente que faz muita confusão com isso, porque tem que ser para o país onde você vai. Se Sim. você vai para a Alemanha, você tem que ir na Embaixada da Alemanha para eles validarem no país de onde você está, no Brasil. E assim vai. E aí você depois entrega no órgão específico no país quando você chegar. Porque aí eles veem que aquele está carimbado pela embaixada deles no país que você veio, tá tudo bonitinho e traduzido, e você entrega e fica esperando. Aí uns 3, 4 meses já veio a equivalência do Olha, bem diploma. rápido, hein? Não foi demorado. Depois o que demora mais é a licença. Por quê? Porque aí a licença, eles vão ver, porque o Egito é um país que não tem grandes acordos assim, como Europa, Brasil, né? E então o que acontece é que eles vão verificar, eles têm um nome disso, eu não sei falar, gente, eu perco, é muita língua para mim. É árabe, é inglês, enfim. Então é assim, eles vão ver como os egípcios são tratados no Brasil, como é que eles sofrem esse processo, né? É tipo um acordo de amizade entre os países, e aí eles vão e dão para você também. Só que isso é que demora mais. Aí você com esse papel, quem trata disso, depois você vai. Por exemplo, peguei a equivalência, vou aqui no Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, aqui é tudo Ministério da Saúde, não tem assim um CRO, um CRE, não tem nada. É tudo Ministério da área. Então aqui tudo é Ministério da Saúde. Então vai no Ministério da Saúde, você entrega que você já tem a sua validação e eles vão enviar para o Brasil, pedir lá a Embaixada do Cairo lá, para verificar junto do governo brasileiro esse tratado de amizade entre os países para te dar, então, a licença definitiva. Uau. Que só com a licença definitiva é que você consegue abrir clínica, né? Porque até então você não consegue abrir clínica sem isso também. E aí você começa a pagar, você paga o anual também, mas paga para o Ministério da Saúde. E é basicamente isso. Mas se eu não quiser colocar clínica, quiser só trabalhar como dentista, eu preciso inclusive fazer a licença, óbvio, né? Precisa depois ter essa licença, sim. E ao todo, quanto tempo levou, assim, desde a vez que você mandou a papelada pro Olha, consulado? a papelada, como eu disse, a validação, ela não é demorada. O que realmente demora é essa tal licença, às vezes perdem-se no tempo, vai para 2 anos, 3 anos, depende. Uau. Vai de um ano, vamos dizer, de 1 ano a 3, vai depender muito da... Agora, então, nessa época de pandemia, esqueçam, porque nada está funcionando, né? Nada está andando. Entendi. É bem complicado. Então, assim... Mas você não impede você de não trabalhar. Porque, se, por exemplo, se você está numa clínica onde é multidisciplinar, onde tem médicos e a clínica se responsabiliza por você até a sua licença chegar, também não tem problema nenhum. Por enquanto, ainda vai dando. Vão fazendo esse... O Egito tem muita necessidade, então eles às vezes não querem esperar. Maravilha. E assim, então o tempo que você levou, como eu fiz a pergunta, do dia que você enviou a papelada para começar todo o processo, até o dia que você começou a trabalhar como dentista. Uns 2 anos e meio, sem dúvidas. Para receber a licença. É um bom tempo, né? Porque é só realmente uma questão burocrática entre os países, porque o resto dos papéis sai tudo muito rápido. Mas eu não sei o que se passa. O governo agora também diz que está impedindo muita coisa. Porque, primeiro é a pandemia, mas antes da pandemia, já o governo novo que entrou, de Bolsonaro, não estou aqui dizendo que eu sou contra ou a favor, mas não facilitou. Não está facilitando nada. Entendi. Mas fala aí pra gente, como foi a questão do idioma? Porque eles deram a licença... Eles não exigiram nada por causa que você pode se safar com o inglês, entende? Eles não exigiram. Isso é bom saber. Não. E assim, quando você começou a trabalhar aí, você tinha colocar a sua própria clínica, não é isso? Por enquanto eu não quis, até porque eu estou trabalhando mais para dar uma ajuda a eles. Eles têm tantas necessidades e eu vi uma odontologia ainda tão precária.
que não chega. Claro que tem já aqui alguns de alto nível, mas não chega à população. Só chega, por exemplo, artistas de cinema, não é? Artistas da televisão. Então, a grande maioria da população ainda está com um tratamento odontológico lá embaixo, tá? Tanto que aquilo que a gente aprendeu lá na preventiva, na comunidade, que a gente tem que botar amálgama para isto e para aquilo, que em outros países já ninguém quer mais amálgama, aqui é o forte. Só que eu digo, eu não faço, não quero fazer amálgama por essas e essas e essas razões. Eu tenho as minhas escolas, eu determino o que eu quero fazer. Aí eu boto eles para correr, assim, quer fazer amálgama, vai fazer em outro lugar. Entendi. Mas eu já conto o porquê da amálgama. Porque a odontologia deles às vezes até assusta. Eu já vi cada coisa que só Deus na casa. E eles, assim, nesse processo que você fez, eles chegaram a pedir para você fazer alguma prova ou foi só mesmo a papelada? Não fazem, não faz prova. Okay. Não pede prova. Nenhuma prova. Não pede. Muito interessante, muito interessante. Eu digo tanto que quem pediria a prova já seria ali na reitoria. Sim. Na parte universitária. E ali é fácil, 4, 5 meses no máximo, tá, os seus papéis já até chegou pelo correio. Foi? A certidão em árabe. Aí vem aquela certidão em árabe, assim. Então, não tem muito problema com a papelada, realmente. O grande problema realmente é o acordo entre os países, que demora a sair a licença e você, às vezes, não quer ficar esperando, né? Claro. E assim vai. Muito bem. Olha, eu tô impressionada, porque eu não fazia a menor ideia de como era que funcionava. A gente nem conversou antes da live, então eu digo, não, vai ser surpresa. Vou aprender tudo com ela na hora da live. Eu coloquei os comentários aqui, os comentários, mas eu vou abrir para o pessoal começar a fazer perguntas, tá joia? Pra gente abrir. O momento é justamente para isso, para a gente ouvir a tua experiência e mais alguém que tiver, né, perguntas, a gente... tem várias curiosidades, não é? Por exemplo, o Egito, ele é um pouco similar. Quando eu saí de Portugal, ainda era bastante similar no que a gente vê, assim, eles não gostam de especialidades, eles gostam de passar sempre com o mesmo dentista. Então, você quase que é obrigada a fazer tudo. Então, digamos, eu tenho mais... a minha área é mais crianças, pacientes especiais, que eu amo de paixão, criança desde bebezinho, tudo. Eu trato esse povo todo. E também gosto muito de cirurgia, amo tirar sisos, cistos e etc. Adoro. É uma coisa que está em mim já. Mas, ao mesmo tempo, eu fui obrigada a implementar a minha ortodontia aqui, implementar outras coisas que eu não gostava tanto, mas acho que foi, no geral, era a endodontia de molares. Aí eu tive que fazer. Agora já se faz assim, ó, com piscar de olhos. Por quê? Porque aqui não tem especializações. Se tem, upgrades. Vocês só vão fazer upgrades e está bom. Vamos fazer umas atualizações, mas não especializações assim completas. Então, o que acontece é que eu notei que eles tinham uma grande necessidade. Então, eu estou no norte do Egito, eu não estou no Cairo, eu não estou em Alexandria, que são cidades maiores em que você pode até ter mais recursos. E então, eu vi pessoas com necessidades muito graves. A maior parte aqui, só para... Eu não estou falando mal dos dentistas daqui, eu acredito que seja por vários tipos de necessidade, até de materiais que a gente às vezes não encontra aqui, não entra aqui, não temos. E ou se vier do exterior, a gente acaba chegando aqui com preço super alto em que o pobre do egípcio não consegue pagar muito bem. Entende? Então eu vejo eles usarem muitos produtos da Coreia e da China. E também tem alguns do Brasil já aqui, já tem alguns produtos brasileiros que já começaram a entrar aqui. Mas muito raramente você consegue bom material se não for da Alemanha, da Europa, né? Sim. Mas aí vem com preço super. E o pobre do egípcio não pode. O que eles fazem? Aqui a cárie é quase 100%, você já nasce com cárie. Imagine. Aqui eles estão, como no Brasil, eles têm a similaridade porque eles têm a produção da cana-de-açúcar. E então, a comida do pobre é doce. E o doce barato, dá aquele dinheirinho, aquela moedinha, vai lá e compra, bolachinha. E não tem o hábito de escovação. Eles não têm esse hábito. Então, o que acontece? Você se assusta quando você abre a boca de uma criança já de 2 anos e não tem um dente de leite na boca, porque estão todos estragados. Então, você tem um trabalho triplo. Eu digo que eu faço quase uma missão em África. Então, eu não precisava nem trabalhar. Meu marido é médico e tal. Agora, eu cheguei a um patamar da vida que eu posso até escolher. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto de ajudar. Então, assim, vamos lá. Estou trabalhando 2 vezes na semana por gosto. Às vezes, quando aumenta muito, eu boto para 3 vezes na semana. Mas é assim,
Eu sempre dizia, brincando, eu vou terminar minha vida fazendo missão em África. Eu gostava muito dos Médicos Sem Fronteira. Eu aprendi muito com os Médicos Sem Fronteira em Portugal. E então, aquilo me fascinava. Hoje eu estou no campo. Eu estou numa região onde é deserto e praia. Eu estou entre o deserto e a praia. Eu estou a 50 e poucos quilômetros da Líbia, onde é o deserto do Saara, onde estão os povos nômades, que eram nômades. Então, eu estou no meio dos beduínos, gente. Aqui é uma população extremamente beduína. E eles vêm com cultura diferente. No início, eu me assustava quando via elas com o rosto coberto, mas depois, quando começou a levantar o véu no consultório, eu vi que elas eram mulheres simples, iguais a qualquer outra. Só que com alguns costumes diferentes. Umas mais evoluídas, outras menos, mas eu ainda vejo aqui uma população muito rural. Então, o que acontece é que eu preciso chegar a eles, eu preciso dar o meu melhor para eles. Já que eu estou aqui, vou fazer alguma coisa. Então, o que se vê muito? Quase todas as caras vai para canal. Quase. Imagine, tem muitos canais aqui para vocês fazerem endodontistas. Venham, endodontistas. E o que acontece é que molares, e não é só um molar, não, às vezes os 4 que você tem que fazer. Vamos abrir canal, vamos abrir canal, vamos abrir canal. E a odontologia deles aqui, primária, é abre o canal, não fecha, não bota nada, só lava com soro, muitas vezes nem com hipoclorito, e vamos lá, amálgama. Por quê? Porque a amálgama, para quem estudou, sabe que a amálgama tem algo especial aí. Que não é que 100%, mas ela aguenta muito tempo sem dar um problema no canal e até parece que lacra ali, a bactéria vai embora, não sei. Fica ali quietinha durante muito tempo. Mas lá na frente, lá passados 10, 20 anos, às vezes lá vem o abscesso, porque o canal não está fechado. Só limpou, tirou o nervo, mas não lacrou o canal. Então isso aqui é prato do dia, gente. Prato do dia. Todas as amálgamas estão com problemas mais tarde. Quando não é imediato. Porque não foi feito canal. Outro problema é, quero fazer uma coroa. Você fez o tratamento do canal? Ah, eu quero uma ponte. Eu quero uma ponte fixa. Eles cismam com ponte fixa. Imaginem vocês com quase 100% de doença periodontal, todos querem ponte fixa. Como botar ponte fixa nos dentes com mobilidade, com retração, seja lá o que for. Então, eles querem que você coloque. Ah, eu fiz essa ponte fixa aqui, mas estou com muita dor. Se você vai ter que perder essa ponte, vai ter que arrancar tudo. Por quê? O raio-x está mostrando, o dentista não fez o canal. Ah, mas não é preciso fazer. Aqui a resposta deles é essa. Não é preciso fazer o canal. Você come o esmalte todo da pessoa, tem que comer o dente todo deles, e depois você coloca a coroa em cima, está feito. Você só vai ter dor enquanto o laboratório está preparando. Depois que o laboratório é assim. Tô impressionada. Tu já teve a oportunidade de ir à universidade aí para ver como é que o pessoal, assim, dentro dos cursos não. Eu já passei de fora só. Passei de fora. E em Alexandria, a Universidade de Medicina e de Odontologia é uma do lado da outra. E a ruazinha em frente é só material dentário. Então, eu quando ia lá comprar material, eu vi os estudantes na loja. Aí eles ficavam assim, boquiabertos, olhando para mim. Muitos vieram me perguntar qual lima usar para me enfiar no canal. Então eu tive ali dando aula até dentro da própria, às vezes dentro do próprio estabelecimento. Então eu vejo que a odontologia deles é básica. Eles não têm muito, não avançou muito nessa área, infelizmente. Claro que tem um dentista ou outro que foi tirar fora, normalmente em Inglaterra, eles vão muito aí, tirar a especialização em orto, ou tirar uma especializaçãozinha qualquer em outra área e volta. Normalmente, orto ou implante. Você não vê outra coisa. Facetas, que é Hollywood Smile, mas ninguém tem dinheiro aqui para o Hollywood Smile. Quase ninguém, só aqueles tops de linha. Eu vou contar se eu estiver falando muito, vocês me cortem. Eu quero ainda poder responder alguns questionários aí. Se não responder, eu depois até faço live sobre isso. Estamos amando. Eu mesmo. Por favor. Eu mesma. Tinha um dentinho aqui atrás, que já tinha tido uma restauração, né? Desde quando eu era mais nova e tal. O que aconteceu? Eu cheguei aqui, eu amo azeitona. Isso aqui é o país das azeitonas, né? Amo azeitona. E a Simone vai, comi uma azeitona daquelas assim que tava com tanta vontade que eu não vi o caroço. Eu trinquei assim, ó, sabe aquele trinco assim que você só sente o dente assim, plim.
Pois foi. Eu rachei o dente que tirou uma lasca assim que foi para baixo, foi subgengival, foi para baixo da gengiva um pouco. E eu falei assim, meu Deus, vou perder o dente, não sei o que, e agora? Aí eu não conhecia muita gente, o meu marido, vamos ao Cairo, porque eu tenho um amigo lá que ele é dentista. E eu assim, sei. Eu já vou levar o meu pino de fibra, porque eu não quero aqueles parafusos loucos que eu vejo eles colocarem aqui nos dentes, tá? Porque esses parafusos, vocês sabem, né? Quem é dentista, quem não é, quem é leigo que esteja aqui. Gente, o parafuso de antigamente, que é só assim enroscado, a pressão dentro de um dente, ele vai te levar à fratura da raiz daqui a um tempo. Ele vai te levar a vários outros problemas. Entende? Então é assim que eles gostam. Eu falei, ele vai querer me colocar, eu já vou levar. Eu levei até o material, gente, sou sincera, eu levei o material bonitinho. Aí eu chego lá, o amigo do meu marido até tinha o consultório até bonitinho lá no CAI, eu já tinha tudo meio preparado. Eu disse assim, olha, é que eu sozinha não consigo fazer, mas eu quero que você bote um pininho aí na minha raiz distal, porque eu quero fazer uma coroa, não quero metalocerâmica, quero cerâmica pura. Aí ele, tá, eu vou fazer o preparo. Pois na hora de botar o pino, ele disse que, esse aqui eu tenho que furar, mas eu tenho que acabar abrindo mais para baixo, porque o pino de fibra, ele precisa de ir mais para baixo e é melhor esse aqui. Aí ele foi, botou o parafuso no meu dente. Ai, que raiva que me deu. Ai, que raiva que me deu, gente. Mas eu sabia, mas eu pronto, engolia seco, assim, eu não posso ficar sem esse meu dente, ele tem que ficar aqui. Quebrado ou não, ele vai voltar a mastigar. E aí ele colocou aquele parafuso, eu orei a todos os deuses, a Deus principalmente. E o que aconteceu? Eu cheguei aqui, voltei para minha terra, fui no senhor do laboratório, que é muito melhor do que ir ao dentista muitas vezes. Eu fui direto ao senhor que trabalha comigo do laboratório, que é um senhor ainda jovem. Ele fez o preparo e moldou para a coroa. E veio a coroa cerâmica, né? Por quê? Porque senão eles iam me colocar metal, senão eles iam fazer uma bagunça, porque você pede e eles não vão fazer. Eles vão fazer aquilo que eles sabem. Eles não sabem nem usar o pino de fibra de vidro, ou não tem nem material para colá-lo. Entendeu? Então, isso tudo eu passei na pele. Então não adianta vir dizer, não é assim, não. Eu sofri na pele. Então eu sei o que é isso. Incrível. Nossa. Incrível. Incrível mesmo. É incrível. Parecia. Isso mesmo. Nem fazia ideia que era assim, dessa forma aí. E assim, o teu dia a dia como dentista, queria ouvir também um pouco mais sobre isso. Sim, isso é muito legal. Isso é muito legal de se ouvir, porque assim, primeira coisa, você chega num país diferente, você tem que sondar a população. As primeiras consultas vai ser, coloquem pessoas assim, não tão difíceis para vocês avaliarem eles. Você tem que ver que o que é bom e o que dão valor no teu país não é o que eles dão valor aqui. Você lá no Brasil é estética a nível grau máximo. Eles não querem nem A1, eles querem cor A0 ou A000, porque eles querem mais branco que o papel. Enfim, agora, aqui, ainda estamos a anos-luz, a gente quer saúde. E a gente quer não ter dor. É isso que eles importam. Então eles chegam no consultório, eu vou ver a boca toda, eu vou analisar o rosto, eu vou analisar. Eles só falando a gente consegue ver o que está, às vezes, dentro da boca sem abrir. E muitas vezes ele já chega assim aqui, com o dedo. É aqui, goa. Aí a gente começa a aprender o árabe porque eles repetem, né? A gente vai aprendendo o árabe com os próprios pacientes. Aí eles só quer. Aí você tá vendo os dentes de cima e ele tá apontando por debaixo. Não, mas é aqui. Não, eu sei, mas eu vou ver tudo. Se acalme. Então você acaba tendo que educar um pouco o paciente, mas aí você vai vendo a necessidade dele. Ele veio ali por aquele dente. Não vá ver o outro, não fale dos outros. Ele vai ficar nervoso. Então você tem que estudar a população. Cada população é diferente. Aqui, a população daqui com a de Marrocos já deve ser diferente. Mas, enfim, o que tem aqui não tem no Brasil. O que tem no Brasil não tem aqui. Então, você tem que chegar ao paciente, dar a ele aquilo que ele precisa. Mas dentro da função, da mastigação, da estética possível, em que ele fique um pouco melhor do que aquilo que ele até esperava. Não é? Então, esse é o grande elo da questão para ser um dentista em qualquer país do mundo. É você estudar a população em que você vai entrar. Só que você só consegue realmente, às vezes, em campo. Você estando no consultório e começando os primeiros atendimentos, você vai ver do que eles querem.
Muito. Outra coisa que eles não cumprem é horários. Horários é muito difícil. Você trabalha por hora a hora. Aí você diz, vem às 3. Aí ele aparece às 5. Ah, mas eu atrasei porque eu tive que pegar um táxi. Aí você passou um raio-x. Você, olha, na próxima consulta me traga esse raio-x. Aí você está esperando, assim, meninas, já são 3h30. Liga pro paciente, ele não vai vir? Aí ela liga, eu tô fazendo raio-x agora aqui, a panorâmica. É assim, gente. Não adianta. Com os árabes é assim. Atraso aqui para eles é considerado até praxe, é chique, tá? Então você não adianta surtar. Você vai surtar nos primeiros. Respira fundo. Deixa todo mundo atrás. Eles estão acostumados a ficar todo mundo lá fora, cadeiras lá fora, todo mundo espera todo mundo aí, não tem problema, a hora que eu puder eu atendo. É assim que eles gostam. Eu fico nervosa, não posso saber que tem alguém lá fora me esperando, eu tô atrasada, que eu não aguento, eu fico em pulgas. Então é assim, eu já disse, aqui é de hora em hora, então eu tive que acabar depois de um tempo educando eles. Aí agora, então, com a pandemia, eu disse, eu quero hora em hora, eu não quero ninguém acumulado aqui. Você conseguiu tudo direitinho? Um pouco, nem sempre se consegue, não. Aí, por exemplo, aí aqui é a região dos beduínos. O beduíno é um povo que quando alguma coisa acontece, um menino caiu ali com o dente, bateu com o dente, bora no dentista. Vem a família inteira, gente. Você não sabe, não vem só o pai e a mãe, não. A mãe, às vezes, é a última a vir, ela fica em casa. Mas vem a mãe, vem o pai, o avô, os irmãos todos do pai. Vai querer tudo entrar. E o ancião, porque vai vir aquele mais velho lá fazer as orações dele e os benzeduras dele e dizer que aquilo não é nada. Então é assim, gente, é um pânico. Aí eu tenho que botar todo mundo pra fora. A gente tem que ser forte. Aqui só quero um aqui dentro. Pode todo mundo lá pra fora. Quer gritar, vai gritar lá fora, chorar. Caiu. O problema não foi meu. Agora o meu problema é outro. Então é assim, é complicado, gente. Eu já tive horas que eu tô numa clínica. Eu tô numa clínica. Aí, de vez em quando, entra um com o pé cortado. Outro dia caiu uma menina lá grande, cortou o pé, sei lá o que aconteceu. Veio ele já assim no colo com elas correndo. Aí eu... Mais de 20 dentro de uma sala e a enfermeira sozinha ali tentando fazer o curativo na minha. E eu comecei, todo mundo lá pra fora. Bora, só fica um. Mas ela é pequena, filho. Só fica um, não precisa de todos. Pra que isso tudo, gente? Eu não quero que a família inteira... Não tem cabimento, gente, não tem cabimento. Eles são terríveis, mas você tem que fazer isso na manhã. Porque senão você cria caso com eles querem mandar na terra. Como é que isso aqui é a minha terra. Pois, porque eu fico imaginando, eles devem te respeitar muito, né? Porque você como estrangeira, mulher, sim. E o fato de você ser doutora, né, dentista, daí eu acredito que isso, né, de certa forma... Eles amam, eles gostam muito de saber que você é do exterior, eles dão muito mais valor. Eles acham que o estudo daqui não vale nada, que o estudo lá de fora sempre é melhor. Uau. Então eles vão sempre te dar mais valor. Então é muito melhor quando você é estrangeira, você é muito bem recebida. Só que aí os seus colegas de profissão ficam assim meio que... ela veio roubar os nossos pacientes. Mas não rouba não, porque depois eles foram vendo que há lugar para todo mundo. Muito bem, maravilha. Estou encantada, impressionada com tanta novidade que eu não fazia a menor ideia. E tem tanta, menina. Dava um livro. Nossa, todos os dias. Olha, prato cheio. A gente sabe, eu digo muito, olha, a gente sabe que às vezes a pessoa é levada, por exemplo, por algum motivo, como o seu caso, você casou com egípcio e aí você foi para aí. E acontece às vezes que, vamos colocar aqui uma situação, uma brasileira e o esposo, a brasileira dentista, o esposo vai trabalhar no Egito por algum motivo. A esposa vai, né? Geralmente é muito comum essa história, né? A minha história foi assim, que começou a sair do Brasil, porque o esposo estrangeiro e ele conseguiu um trabalho no outro país, que eu fui, né, atrás de ver como era, que se registrava lá e tal. E assim, nisso, a curiosidade aqui. Vamos lá, você casou com um egípcio, mas para uma brasileira que vai, por exemplo, uma dentista brasileira que o esposo vai trabalhar no Egito. O que você recomenda em termos assim do árabe? Porque eu acredito que, né, a pessoa vai ter que fazer um curso, alguma coisa assim. Porque mesmo... Olha, o que você acha? Isso. Então, eu, antes de sair do Brasil, assim que eu comecei assim, o meu noivado e tudo, eu já entrei num curso, eu já estava tendo um curso de árabe lá no Brasil. Entende? Então eu fiz a alfabetização
né? Ou seja, aprender aquelas letrinhas todas e memorizar e aprender a ler minimamente. Minimamente. Porque nada como estar no país para você ver como é. Não é fácil. Então, eu estava no árabe clássico. E aqui no Egito se fala o árabe popular, né? Que é o árabe mais comum. Mas eles se entendem todos. É como o Brasil e espanhóis e os castelhanos. E a gente vai entendendo o que eles querem dizer. E então, uma palavra ou outra muda mais. Mas na escola, na escrita, é o árabe clássico. Claro que o árabe egípcio tem uma palavrinha ou outra diferente. Então, tem que fazer um cursinho. Tem que fazer por quê? Porque, assim, apesar de eu contratar uma enfermeira que estava comigo desde o início, agora eu tenho a minha própria cunhada mais nova que trabalha comigo e ela entende tudo. Ela fala inglês também. Na época ela estava só ganhando calo porque era novinha e tinha um pouco de insegurança, né? E a outra enfermeira não, era uma enfermeira chefe, a moça já era bem formada e ela falava bem inglês. Mas ela só veio a praticar realmente o inglês melhor quando começou a trabalhar comigo. Então ela traduzia aquilo tudo, né? Cada tratamento, cada consulta, a anamnese ali, a gente conversando com o paciente, e ela traduzia, e depois lá dentro ela chegou a uma prática tal que ela já falava por mim, ela já sabia. Eu bati o olho e dizia, essa doença é periodontal, você já sabe o que é. Aí ela já explicava por quê, o que aconteceu, por que aquela pessoa estava com sensibilidade, e assim vai. Então, assim, outra coisa é estudar a cultura. Você precisa já... quando você chega no país, você ouve mais do que fala, tá? Porque você vai entender as coisas com o que você vai ouvindo. Então, não adianta você querer falar e explicar, não adianta. Seja coração aberto, esse é o distintivo, coração aberto. Todos somos iguais, só fazemos as coisas de modo diferente. Todo mundo nasce com a base da pirâmide. Nós precisamos das necessidades, comer, dormir e etc, físicas e as psicológicas. E depois a gente vai abrindo o leque. Não adianta a gente dizer, fulano é diferente, aquele país é assim. Somos todos iguais, carne e osso. Imaginem sempre, eu poderia ter nascido lá e ser igual a eles. Esse é o pensamento que vocês têm que ter. O mundo, o planeta é um só. Então a gente tem que ir com o coração aberto. Não adianta ficar com preconceito daqui e dali. A primeira coisa, eles vão ter sempre as mesmas necessidades que você tem. Querem eliminar a dor. Na nossa profissão, eles querem eliminar a dor. Eles querem ter um sorriso melhor. Às vezes você vê o psicológico afetado porque o sorriso está totalmente com um apinhamento que não consegue nem fechar a boca. E você vai ter que, mesmo você não sendo um ortodontista, você lembra que você está em África e que você estudou pelo menos a teoria toda da orto. Então você vai começar a conversar com os amigos ajudam do Brasil para cá. Graças a Deus tenho amigos, doutor Reinaldo Sakemura, vários outros que vêm me ajudando, porque às vezes eu cheguei a ir ao Brasil há 2 anos e fiz um curso intensivo de orto para poder aplicar o mínimo que eu sei para colocar pelo menos eles mais ou menos alinhados. Porque aqui existe ainda aquele conceito de os dentes não estão bonitos, a menina não casa. Ou a menina custa casar, então eu tenho que colocar. Eu tive uma menina com 18 anos, ela tinha um lateral palatinizado e o pai cismou que eu tinha que tirá-lo. Não, mas você tem que tirar, você tem... Minto, não era nem o lateral, era o canino. Não, você tem que tirar o canino, você tem que tirar esse canino. Como é que ela vai fechar a boca? Eu disse assim, se eu criar aquele buraco ali, então no canino, vocês já sabem, né? Quem é dentista sabe o que vai acontecer com a guia canina. E eu falei, não, ela é muito nova, a gente puxa isso aí com o aparelho, esse dente vem pro lugar. E tava cruzado, né? Porque palatinizou, cruzou. Como eu vou descruzar? Não quero saber. Eu vou botar resina aqui, vou levantar essa mordida e não quero saber. Esse dente vai ter que sair de lá. Menos de 1 ano depois, ela já estava no lugar e ela hoje está casando. Ela está casando agora. E aí o pai só disse assim para mim, eu atendi essa família inteira de beduínos, mais de 12, gente, eles são muitos, porque eles têm muitos filhos. E aí eles vêm para você. E o que interessa é que ele me disse assim no final, que eu motivo a pessoa para não desistir. Não desista, esse dente vai para o lugar. Fique aí, esse dente vai para o lugar, não precisa tirar. Então, é isso que a gente tem que ter no coração. Né? A ter a profissão de dentista no coração, todo mundo, ninguém vive do ar, todo mundo quer dinheiro. Mas chega uma hora da vida em que, graças a Deus, neste momento, se quisesse, eu podia parar de trabalhar. Mas eu ainda acho que eu posso fazer alguma coisa, então eu continuo. Sim. A hora que eu ver que tu não tem mais forças aí, sim, eu paro. Mas enquanto eu puder...
quantas pessoas já imagino que já são gratas a você, como você mesma contou uma história agora, e quantas pessoas você ainda tem para ajudar, né, Simone? Eu acho muito Sempre tem. nobre isso que você está fazendo, mesmo assim. Sempre tem. Mesmo no nosso país, no Brasil, eu ainda trabalhei no Brasil, em locais em São Paulo, em que eu vi muita carência. E ali você também tem que abrir sua mão. Porque a gente nunca pode deixar a deontologia de lado. A ética tem que estar lá. Você sempre tem que pensar que está ali um paciente que se pudesse ele daria melhor. Mas ele não pode. Então você tem que. E aquilo que sempre os nossos professores sempre disseram, os grandes professores, todo mundo tem um grande professor na cabeça, que disse para você, faça de contas que aquele paciente que está na cadeira é sua mãe. Palavras para quê? É verdade, é verdade. Nossa, olha, eu estou impressionada. E o amor que a gente sente pela sua colocação, pela sua conversa, suas explicações, o amor que você tem pela profissão, pelo ser humano, o respeito, isso é muito nobre. Eu aprendi Muito... tudo isso também ao longo da vida, né? Graças aos estudos. Na teoria, você não aprende tudo isso. Você só vai aprender em campo. E graças a Deus eu andei de cavalo para burro. Eu posso dizer que andei de cavalo para burro. Eu vim de uma Europa, fui para um Brasil, e depois agora está mais do que nem sei o que eu posso chamar, né? Mas eu não quero desmerecer o Egito. É um país onde eu encontrei paz. É um país onde eu moro à beira de uma praia linda, maravilhosa de azul. É um país onde as pessoas ainda têm valores, ainda têm respeito, apesar de diferente da minha cultura, mas eles têm. Então eu defendo com unhas e dentes esse país aqui. Que E lindo. eu defendo por quê? Porque assim, ninguém tem culpa de onde nasceu e daquele país que Deus escolheu aquilo. Deus escolheu esse lugar. Então você tem que crescer e florescer onde você está. Essa é a minha mensagem para todos. Não só da nossa área, em qualquer outra situação. Mas o profissional, ele não é feito apenas do estudo. 90% também do profissional é instinto. E esse instinto vem do coração que você precisa ter e também em relação às outras pessoas. Você tem que sentir o paciente. Não é? É verdade. Olha, eu tô meio sem palavras aqui. Vamos olhar aqui os comentários, Simone, porque, nossa, Simone... Isso. Vai lendo aí que você consegue. Simone é Só no Egito. maravilhosa. É lindo o seu gesto, Simone. A Ivânia dizendo. A Ju... eu acho que é amiga sua, que ela canta. São do meu perfil aí, a Jurema. Jurema. A Jurema é uma fã. Ah, tá joia. Jurema e é Campos. Eu tava achando que era Maia. Maia Campos. Olha, a Ana é uma dentista espetacular também, amiga nossa, assim, colega de profissão. Ela tá na Itália, tá aqui acompanhando a tua live. Ela disse, olha, super profissional, com amor e paixão pela profissão. Gratidão pela dedicação. Muito, muito verdadeiro. Olha, de novo, a Jurema falou, Simone é um ser humano muito especial. Eu tenho que concordar. E é aquilo, nunca coloquem o dinheiro na frente. Vocês lá é assim, é tudo muito relativo. Vocês viram agora com essa pandemia que até quem tinha perdeu. Até quem tinha. Claro que quanto menos tem, você mais vai sofrer. Mas todos estão perdendo. Eu imagino se eu estivesse no Brasil agora, eu estava desempregada ou eu estava lá lutando por um lugar ao sol, no meio de uma pandemia onde ninguém pode estar trabalhando. E aqui eu não parei um minuto. E eu peguei o Covid em novembro, e não foi do paciente. Foi em casa, eu só estava trabalhando uma vez na semana, e foi das crianças que foram à escola. Eles abriram uma creche, e as crianças da família pegaram, e eu estive muito ruim durante 12 dias aí, que foram valentes. Mas tudo bem, superei, tá tudo ok, continuo na minha vida normal, mas os pacientes só ficaram sem mim uma semana. Eu não deixei eles mais do que isso. Eu tomei todos os remédios possíveis que era preciso, fiz tratamento em casa, que vale ter marido médico, né? A gente toma soro na veia até em casa, né? Então, pronto, mas nunca precisei de oxigênio. Por quê? Porque eu sempre preservei meus pulmões. Coisa que eu nunca fiz foi fumar. Nunca gostei, nem nunca me deu essa na cabeça de experimentar, nada disso. Não vou atrás de modas, não sou Maria vai com as outras, não gosto de ser Maria vai com as outras. Eu ia para todos os lugares, via as pessoas fazer coisas e eu só olhava. Eu gosto de estar
com a cabeça nos ombros. E então, acho que quando o Covid me pegou, graças a Deus, meus pulmões estavam finos. Eu não tive falta de ar, não baixou saturação. Nossa, impressionante, impressionante. Mas Olha, eu fiquei de cama muito, assim, sem forças mesmo, sem forças. Eu fiz a tomografia direto e a tomografia mostrou que eu estava com o pulmão bem afetado. E eu nossa, só senti uma pequena dorzinha assim, uma facada, nem tosse eu tinha, nem tosse, não tinha uma secreção. meu Mas Deus. tudo bem, cá estamos. Você tem Aí, uma missão aí paciente. especial, você sabe disso, né? Você tem uma missão aí especial. Você não foi para aí à Então, toa, não. Eu acho que é para um. então, eu falei tanto nisso na minha juventude que Deus me trouxe aí, ó, tô aqui. E Olha, eu espero continuar. Graças a Deus que eu não estou num Cairo ou numa Alexandria. Talvez fosse mais fácil trabalhar lá, porque as pessoas até são mais modernas, vivem numa cidade grande. E eu não estou na cidade grande, eu estou numa cidade de praia que é turística, que tem muita gente no verão, mas no inverno fica assim, tipo, sem nada, tudo volta ao normal. aqui. E com população totalmente diferente, né? Que é os beduínos, que eles têm cultura diferente. Eles, apesar de serem egípcios, eles têm eles são tribo, eles só casam entre eles, continuam tendo regras, leis entre eles. Até tribunais eles têm deles, assim, entre a tribo. Antes de ir para o tribunal mesmo, eles têm ali a maneira deles fazerem as coisas. Então, por isso, eu nesse momento até comecei, como tem outro dentista lá, trabalhando lá de vez à noite, eu comecei a escolher trabalhar agora só mais com as mulheres, com os homens que eu conheço. Com homens mais novos, para aparelhos e essas coisas. Agora, os homens, assim, grandinhos, eu estou encaminhando eles porque eu não quero também. Não quero expor, não quero confusão, porque é mais difícil convencê-los de tudo. Você quer fazer uma coroa aqui? Não, mas não pode, você está com doença periodontal. Não, mas eu quero aqui, assim. Ele quer uma ponte fixa de 6 dentes, num lugar onde tem doença periodontal. Aquela ponte vai cair. Então, eu não quero essa confusão. Eu assim, vai lá, porque um homem falando com um homem, ele vai convencer ele melhor daquilo que ele não pode fazer. Então, por certas coisas, eu fiz agora uma seleção de pacientes. Mas eu estou ali para emergência. Se vier com dor, a gente está aí para atender. Incrível. Olha, o João disse aqui, olha, obrigado por nos mostrar o quão é importante colocar amor, respeito e empatia na odontologia. É incrível ver como você fala com amor desse trabalho. É verdade, João, concordo plenamente. A Jurema disse que acompanhou tudo. A Lili disse aqui que é uma bênção. O meu filho aqui. A Ivone também está aí, que é uma maravilha. Essas seguidoras aí são a minha força de todos os dias. Que E maravilha. aí eu vou fazendo. Olha, impressionante. Eu tô, assim, encantada com a sua história. Foi maravilhoso a gente não ter conversado antes, porque, para mim, tudo novidade e tá sendo mesmo impactante. Então, o maior problema também aqui é eles não terem o hábito da escovação. Está começando agora na geração nova, nas crianças, as mães já estão mais preocupadas. Mas, ao mesmo tempo, aquelas famílias que não têm grandes estudos, as famílias dão doce demais e não escovam. Então, eles continuam com problemas, né? Inclusive, até a própria mãe, por comer doce demais na gravidez, a criança já nasce quase, o leite do peito já está fazendo aquelas cáries. Então, eu trabalho aquilo que eu tirei lá atrás da preventiva, tá aqui na atuação. Direto. Tô direto, imagina. Então, eu também tenho o meu perfil profissional, só que eu não consigo lidar com 2 páginas ao mesmo tempo, mas de vez em quando eu entro lá de novo e eu boto lá umas coisas e tem lá muita coisa. Um garotinho que me impressionou logo no início, filhos de beduínos, ele só vinha com o avô. Porque a família, alguns acham que aqui é tipo tem um filho deficiente, é como se tivesse tido uma maldição. Então eles não é que larguem o caso, levam ele para o médico, mas não carregam ele como se fosse assim aquele. E ele era menino, né? Os meninos sempre são privilegiados numa sociedade patriarcal. E então ele me chocou, porque ele tinha 5 anos, mas ele era tão franzino, com a altura de 1 ano e meio, vai. E ele era muito magrinho, mas ele era só a cabeça que era um pouco, mas ele não era não, ele tinha um síndrome. Ele nem sabia explicar, o senhor que veio com ele, o avô, ele tinha um síndrome que impedia o crescimento dele, mas ao mesmo tempo ele tinha diabetes
Ele tomava insulina já com aquela idade, né? Com 5 anos, já nasceu com diabetes mellitus. E foi muito complicado, que aí eu vi, mas ele não tomava grandes medicações. E ele quase não falava, ele só emitia sons. Então, quando eu abro a boca dele, ele não tinha um dente de leite. Ele só tinha raízes de dente de leite. Em todos, não tinha um dente de leite. E ele vinha com alguns abscessozinhos pequenos, por causa que estava tudo quebrado. E eu disse, hoje, vou ter que fazer extrações múltiplas numa criança especial. E agora, Simone? Então, eu lá arranjei a anestesia própria, porque com corbadrina, né? Levou corbadrina para não ser com epinefrina ou com adrenalina, por causa do problema dele de diabetes. A gente tem que ver isso, gente. Vocês estudam às vezes aí na faculdade, você, se tiver algum estudante aqui, tá lá, a professora de pacientes especiais, fala na dita anestesia com corbadrina. Essa anestesia eu adoro porque ela te dá um alívio e uma segurança maior com pacientes desse tipo. Pois eu apliquei no menino, consegui fazer. Eu acho que eu fiz por 2 vezes por pena, mas foi 20 dentes de leite. Eu tive que fazer extração múltipla. E eu senti que estava querendo nascer o primeiro molar dos 6 anos. Senti nos 4 que estava querendo nascer. Só que depois de ter feito tudo isso, o avô, ele me adorava, o menino, porque ele não sentiu dor, porque eu sempre botava spray, sempre... Acho que uma vez, depois que ele já pegou confiança comigo, ele lá emitiu uns sons de querendo chorar, mas não saía nem lágrima, nem saía... E ele veio pro meu colo, e aí eu fiquei com amor a ele, eu tenho até foto dele aí no meu perfil, Amir. E eu lembro que depois que ele terminou o tratamento, eu disse, vovô, agora ele vai começar a nascer os dentes normais, eu preciso ver. Eu não sei se o Amir tá vivo, porque ele tinha diabetes, e aquela diabetes não tão bem controlada, ou um tratamento que, não sei, muito a desejar, porque ele estava numa tribo, ele era de tribo, e não sei a quantos é que... Eu só via ele com o avô, já um velhinho também, não via ele com os pais, nem com o tio, que não é muito costume, então eu peguei o Amir e eu tipo que adotei o Amir. Aí no final o avô veio com um monte de melancia grande, porque normalmente tem fazendas no meio do deserto, mas tem. E aí eles vinham com uns melões para nós, para mim. Aqui ainda é desse tipo, gente. A gente ganha umas galinhas, ganha uns melão. Também pagam, né? Eles pagam, mas é como se eles estivessem me dando um presente, sabe? É um presente assim que eu tenho que receber com muito amor, porque para eles a comida é algo especial demais aqui na África, tá? Eu vi isso aqui, que é assim, o alimento é mais rico que o ouro para eles. Então, quando você visita aqui alguma pessoa, você leva frutas, por exemplo, ela fica toda feliz. Como se ela tivesse recebido os bombons mais caros do mundo. Então, você receber aqueles melões do paciente, você tem que beijar quase os pés dele. Então é isso, gente. Foi só um pouquinho da minha experiência, mas eu tenho muita coisa para falar. Quem me acompanha no dia a dia vê muito mais, porque muitas vezes eu posto. Sempre que aparece, eu posto alguma coisa diferente que acontece aqui na minha visão do Egito, tanto profissional como pessoal, não é? E por aí vai, porque vida de médicos é assim, né? Eu estou sempre dentro dos hospitais, eu cresci dentro dos hospitais e aqui estou. Tinha que casar com um médico egípcio, né? Vim para o Egito, para a África. Egito é África. Uma missão aí para que você está brilhantemente assim exercendo no seu dia a dia. Olha, eu nem tenho palavras para te agradecer. Eu estou mesmo encantada com a sua história. Muito encantada. Eu não vou esquecer dessa live também, não. Então, agradeço aos profissionais que estejam aqui vendo, que compartilhem comigo a experiência da orto, me mandem coisas no inbox, porque apesar de às vezes eu nem responder, mas eu tenho a doutora Geisa, que eu já fiz também entrevista com ela, eles me mandam, olha, tá aqui essa dica, coloca assim o tubo, coloca assim o bracket, porque a orto é aquilo que eu tô sempre aprendendo e a gente tá sempre atualizando. Só que, infelizmente, eu tenho que fazer uma odontologia clássica. Não tenho aqui todos os materiais, meus amores, eu não tenho. Não tenho. Às vezes eu quero uma pinça, eu não consigo um alicate de mathieu aqui, gente, eu não consigo, gente. Então, vocês que aí no Brasil têm, quando eu for ao Brasil, eu vou sempre trazendo. Gente, eu trago brocas do Brasil. Eu não posso trazer muita coisa, porque senão eles barram, né? Vocês sabem como é que é. E aqui, país islâmico, é complicado.
Nem é um país por ser islâmico, é país militar, né? É um país militar. Então é assim mais complicado de entrar, metal, né? Metal. E cirúrgico também. Nossa, eu procurei um retrator gengival para fazer minha cirurgia de terceiro molar, porque eu não tinha, gente. Eu já fiz cirurgia de siso aqui com gerador, porque falhou na hora no hospital. No escuro, com luz do celular. Gente, Nossa. só quem esteve comigo, viu? Meu marido uma vez estava me ajudando numa cirurgia de siso. E ele ficou assim, se eu fosse você, eu já tinha desistido. É por isso que eu não gosto de cirurgia. Tem que ter muita paciência. Tem que ficar aí horas a fio para tirar uma coisa. Eu não aguento, tem que acabar logo. E ele era assim, assim. Por isso que você não é da cirurgia. Qual é a área dele, Simone? Qual é Mas é isso. a área do seu esposo? Só curiosidade. Ele tá na cardio, tá na parte de UTI, de socorrer lá os que estão morrendo também. Só que agora, tem um ano para cá, que ele tá na administração da parte da UTI. Mas ele, de vez em quando dá um socorro lá, ele também tem que fazer lá as massagens cardíacas e aquilo cansa, né? Cansa, porque eles às vezes estão meia hora tentando reanimar uma pessoa. E tem uma técnica, né? Que eu só vim aprender depois que... Ah, mas não pode dar o choque? Não, o choque só pode ser dado em coração vivo, sabia? O coração batendo ainda alguma coisa. Se o coração estiver completamente sem eletricidade, você não pode dar o choque, você mata ele. Aí que você mata mesmo. Você queima ele. Entendeu? Então tem muita coisa aqui por trás que a gente às vezes não sabe. Quando a gente vê o pessoal lá desmaiado e vem com o choque, pensa que o coração parou. Não, ele tá parado, mas ele ainda tá batendo, nem que seja incontrolado, Sim, né? sim. Então tem muita coisa assim no meio que a gente às vezes não sabe. Essa live tá demais, até cardiologia. A gente tá falando aqui nessa live. Então, como eu te falo, a gente não se destina apenas a cabeça e pescoço. Nós precisamos, eu sempre me dediquei muito, muito a pacientes especiais. Eu adorava essa matéria na faculdade. Era uma das minhas prediletas. Por quê? Porque você tem que entender de diabetes, coração, do corpo humano. Você tem que entender da medicação, se influi, se não influi, o que você pode dar. Tudo isso. Inclusive aqui fora é muito comum, né? Assim, o pessoal já sabe. Aqui, por exemplo, na Europa, é medicina dentária. Então, se estuda muito a parte médica. A gente, quando vem, né, com o nosso currículo brasileiro, chega aqui, a gente tem que fazer um certo esforço. Mesmo que a gente faça um processo direto de equivalente para a gente começar a atuar aqui, mas tem que dar uma estudada em livro De novo. que tem a parte médica, assim, explorando a parte médica também relacionada à odontologia. É muito importante isso aí. Olha, eu concordo com a Olivia, ela disse aqui que essa live é inesquecível. Quem? Parabéns, a Olivia está dizendo. A Olivia, ela está em Portugal. Ai, Olivia. Colega nossa. Então, nesse aspecto, muitos falham, porque eles olham apenas o valor. Eu trabalhei em algumas clínicas do Brasil e de renome, mas elas só viam o valor, o pagamento, como dividir, e esqueciam-se do resto. Então, é assim, você pode até ter um certo sucesso, mas é provisório. Você não vai dormir feliz, com a cabeça no travesseiro, dizendo assim, eu fiz aquilo que estava certo. E voltei em paz para casa e sem estresse, que eu não gosto de trabalhar com estresse. Eu não gosto. O paciente já vinha estressado, eu também. Eu já respiro, deixo eles com a enfermeira, vou lá para dentro. O que se passa? Não é nada. Então, tá bom, vamos lá, vamos continuar. Bora todo mundo, vamos para a cadeira, vamos rir. E eles gostam, porque eu tenho uma maneira assim de brincar com eles, que eles aqui não têm tanto, não é? Apesar de eu ser mulher, muitos devem estar se questionando. Como você atende sendo muçulmana um homem? Porque o peito da mulher vai para cima. Eu trabalho em pé, gente. Eu sempre gostei de trabalhar mais em pé. Por quê? Porque você tem mais manejo do paciente. Mas mesmo a brinca não se abre em pé. A conseguir, a prática faz tudo, gente. A prática é a regra. Pratique muitas vezes, às vezes você não vai fazer de olho fechado até. Então é assim, eu trabalho em pé por causa da cirurgia, gosto de cirurgia em pé. Não adianta que o curso do professor tal é de sentado, o curso do outro professor é em pé. Você faz aquilo que você achar melhor. Mas não crio varizes, não tenho dor nas costas porque não estou sentado. Tá? Ainda tem mais essa. Temos só 1 minuto. Eu quero só, olha, te agradecer mais uma vez. Nossa, que incrível. Essa live está salva. Vou depois fazer o upload pro canal. Gratidão, tá, Simone? E muito mais obrigado eu. Como pessoa brilhante, representando tão bem o nosso país e nossa categoria aí, dentistas brasileiros e pelo mundo, e você sendo
um profissional tão maravilhosa aí no Egito. Obrigada de coração, tá bom? Muito obrigado a vocês. Beijo grande. Pessoal, obrigada por participar da nossa live. Obrigado a vocês todos e mandem perguntas que eu acabo fazendo outra live. Além das pirâmides, todo mundo aí, vamos lá, eu vou deixar o link lá para seguir a Simone. Muito obrigado a você pelo convite. E estou à disposição. Quando precisar, novamente estarei aqui. Obrigada. Beijão. Obrigado, eu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.